Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Então, estamos ao vivo pelo YouTube, no canal Rio Learn TV, fazendo a entrevista em português. Quem diria, Cristine, quando você começou a aprender, que agora você estaria sendo entrevistada em português? Não, não, não. Ninguém imaginou, mas os avanços acontecem. Seja bem-vindo, Brad, tudo bem? Assim, né? Tudo bem? Olá. E você? Oi. Então, estamos aqui com a professora Cristine. Ela é dos Estados Unidos também, assim como vocês. Cristine, eu vou começar com a pergunta mais básica, tá? O que motivou você lá quando você era criança? O que fez você olhar para o professor e falar assim, gente, que profissão legal? Faltou alguém para avisar? Uma pergunta bem básica, né? A verdade é que quando eu era criança, eu não queria ser professora. Todo mundo falou para mim, eu acho que você vai ser professora quando você crescer. E eu falei, não, eu não quero, porque eu queria ser autora, escritora. Eu queria escrever livros. Uhum. Mas quando eu estava fazendo minha faculdade, eu tive uma oportunidade para trabalhar como professora privada para pessoas que estavam aprendendo inglês como segundo idioma. Na primeira noite que eu fiz isso, eu liguei para minha mãe. Eu falei, ok, eu quero ser professora. Porque eu acho que às vezes você tem que ter essa experiência para saber o que você quer fazer. Mas você lembra de um momento mais forte que você entendeu que isso era uma necessidade para outras pessoas também? Eu acho que quando eu fui para o Brasil pela primeira vez, eu pensei sobre isso, porque eu conheci muitas pessoas que aprenderam inglês nas ONGs. Uhum. E eles tinham mais oportunidades, eles estavam viajando, eles tinham mais empregos. Olá, Jé, seja muito bem-vindo. Desculpa, muito obrigado. Eu acho que foi esse momento quando eu vi o que inglês pode fazer, porque tem muitas pessoas em negócios no mundo que falam inglês. Sim, mas quando você pensou em ser professora, você pensou em ser professora de inglês mesmo, né? Não foi... Exatamente. Entendi. Uhum. E como foi a parte de se preparar para ser professora? Como é que você se prepara para ser professora nos Estados Unidos? Eu percebi que eu quis ser professora quando eu quase acabei de fazer minha faculdade. Então, eu tive que fazer mais educação. Eu fiz um mestrado de educação e linguística. Uhum. E foi quase 4 anos, porque... Ai, quero ser professora. Vai estudar mais 4 anos, tá, amor? Senta aí. Porque eu já fiz minha faculdade em inglês, somente em inglês, tipo letras. Eu acho que vocês falam letras no Brasil. A gente chama de letras. Exatamente. Eu falei, eu quero ser professora de inglês como segundo idioma. Mesma coisa. Todo mundo falou, não. Você também tem que estudar linguísticos. Então, eu recebi 72, a gente fala créditos. Créditos, aqui também. Créditos. Normalmente, o normal é 36. Mas... Que delícia. Valeu a pena. É muito esforço, né? A pessoa, quando nasceu assim, né, com a vocação... Eu quase desisti. E também você tem que trabalhar como professora, você tem que pagar mais, mas como se fala tuition? Eu esqueci. Desculpa? Tuition, o dinheiro que você paga para ser
aluno. Mensalidade. Mensalidade? É aquele que você paga todo mês para a instituição? É isso. Sim. Mensalidade. Eu tive que pagar mães para trabalhar como professora de graça. Eu quis falar. Pensei, o que é isso? Como scam. Meninos, nós estamos falando sobre o começo da profissão da Cristine. Quando ela escolheu essa profissão, quando ela estudou. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Oi, Yusef. Vocês têm alguma pergunta sobre o começo da profissão dela? Não? De onde você trabalha? Eu estava aprendendo como ser professora em Nova Jersey. Depois eu trabalhei em Nova York. Entendi. Quantas vezes você viaja para o Brasil, o Rio? Meu Deus. 6 ou 7? Oh, uau! Nossa! Legal. O amor, Nossa. quando bate. É amor, isso. Amor, Brasil. Eu acho que é 7. Legal. Christine, eu trabalhava em Nova Jersey, Sério? no Rutgers. Eu sou professor de farmacêutica, Oh, uau. mas agora eu moro em Chicago. Ele foi a inspiração para aquela série Breaking Bad. Você ainda trabalha como professor? Desculpa? Você trabalha agora como professor? Sim, eu trabalho sobre professor. Trabalho como professor. Como professor. Sim, eu trabalhava em Rutgers por 11 anos e agora eu na faculdade chamada Rosalind Franklin University em Chicago, 12 anos. Você conhece Montclair State University? Eu sei. Oh, Eu fiz meu mestrado para Montclair State e eu ainda trabalho para eles. Eu trabalho como tutora. Tutor. Eu morava em New Brunswick. Ok. Bloomfield. Muito perto. Meu Deus. O mundo é desse tamanho. Eu moro em Chicago também. Já estou vendo um encontro para praticar português em Chicago. Onde está? Onde você mora no Chicago? Eu moro em Park Ridge. Dani, eu tenho problema para a palavra em português. Em inglês, nós dizemos subúrbio. Subúrbio, sim, ok. O Park Ridge fica bem perto de Chicago. Sim. Provavelmente uma milha menos de Chicago. Não sei o que é isso. Milha, não sei. Eu moro num planeta onde nós falamos metros, quilômetros, sabe? Milhas, não sei. Não sei nem que medida é essa. Você é como o resto do mundo. Okay. O Park Ridge fica bem perto do aeroporto, O'Hare. Tá. Entendi. Yusef, você tem alguma pergunta para a Cristine sobre a profissão dela ou sobre a paixão dela pelo Brasil? Tá sem som. Microfone.
Joseph. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo. Cristine, o que? Professora do que você? Eu era professora de inglês como segunda idioma, ESL, e também trabalhava como professora de jardim de infância, kindergarten, e de inglês, literatura. Legal. Legal. Dá-me cada mil igual 1.400 metros. Obrigada, metros eu entendo. E- Então, provavelmente fica uns 2 quilômetros. Olha que facilidade. Falar distância de 2 quilômetros, mais fácil, né? Sim, mas Por isso é eu amo normal. português. Cada país tem unidade de peso. O Sim. Brasil não é exclusivista desse jeito, não. A gente usa quilômetros igual os ingleses, os portugueses, os Porque nós, canadenses. Todo mundo. porque nós estamos continente, não país. Aqui é a gente que manda. Cris, eu tenho uma pergunta para você. Você veio ao Brasil muitas vezes e você disse que foi no Brasil que você identificou essa necessidade de ensinar inglês a outras pessoas. Eu queria perguntar para você qual foi o impacto que o Brasil, assim, a diferença da sua profissão, o impacto que o Brasil causou antes, quando você viu, e a importância que ele tem agora como professora. A importância do Brasil? Ou... Sim. Lá no começo e agora, essa sua experiência com o Brasil. Então, você está me perguntando como está, qual é a importância do Brasil na minha vida como professora agora? Ah, tá. Agora eu voltei para fazer meu mestrado de novo, e agora eu estou estudando estudos de América Latina e eu estou focando em Brasil e porque eu quero usar o que eu estou aprendendo aqui para ajudar mais as crianças que falam português aqui e ser uma professora de inglês melhor para eles, porque tem muitas comunidades em Nova Jersey somente de brasileiros e eu quero trabalhar lá com eles. Porque quando você pode falar o idioma da família, você pode ajudar eles a entender a escola, a cultura. Você, como professora de inglês, você ajuda eles muito a entender os Estados Unidos. E tem muita... Você precisa fazer a tradução... desculpa, Brad. Brad levantou a mão. Depois eu faço a minha pergunta. Fala, Brad. Sim, eu tenho uma comente e uma pergunta. Meu comente, eu visitei Chicago muitas vezes. Todo mundo vizinho. Eu não morei no Chicago, eu visitei muito. E me pergunto, quantos anos você fala português? Quantos anos? Sim. É um pouco difícil pensar sobre isso, porque às vezes eu estava aprendendo e depois eu parei por quase 8 ou 10 meses, eu não falei nenhuma palavra, e depois eu estava aprendendo de novo, mas eu comecei pela primeira vez 10 anos atrás, mas eu estava aprendendo como bom dia, e eu falei assim por 3 anos, bom dia, somente isso, e finalmente fui para o Brasil e eu aprendi mais lá. Sim, obrigado. Sim. Aí agora você fala palavrões, né? Mente um pouco. Que eu ia te perguntar, você precisa, na sua profissão, às vezes, traduzir a cultura Sim. dos Estados Unidos para os brasileiros? Como que é essa tradução? Como que você faz? Às vezes eu me sinto como eu tenho que desculpar
Porque, por exemplo, eu trabalho muito com brasileiros, eu ensino com aulas privadas inglês. E eles gostam de. Normalmente a gente conversa por 15 minutos antes de começar a aula. E eles gostam muito de fazer conexões, amizades. Eu acho que eles são mais. Eu não sei se a palavra é próxima, intimate, eu não sei. Mas os americanos falam tempo é dinheiro. E quando eu estou trabalhando com eles, no momento que a gente começa, boom, vamos. Eles são assim. E eu tenho que explicar às vezes, porque às vezes os americanos parecem rude, porque às vezes somos rude. Eu imaginei que você fosse dizer, porque é nossa cultura. Não, é porque somos. Mas eu gosto mais o jeito brasileiro de conversar. Como está você? Como está a sua família? O que você fez ontem? Agora a gente pode começar. É exatamente assim. Aqui no Brasil, dificilmente uma reunião vai começar no horário que foi determinado. As pessoas podem estar presentes, mas a primeira conversa é sempre: oi, tudo bem? Como você está? Como foi o final de semana? E muita gente aproveita esse momento para falar: cara, meu fim de semana, olha, se eu te contar. E aí vai. Depois, se der tempo. Se der tempo, a gente fala do trabalho. Exatamente. Às vezes eu me sinto mal. Eu falo, ok, a gente pode começar, mas ela fala, não, mas como está sua mãe? Ok. Você pode falar quando a gente pode começar. É muito fofo. Mas isso é muito forte na cultura. A preocupação com o outro é muito forte. Frank, Yusef, Jeff, Brad, alguma pergunta? O que está o que você gosta mais de trabalhando uma professora? Alguma coisa que eu adoro. Quando eu trabalhava com crianças, eu adorei, porque cada dia foi muito diferente. Você nunca sabe o que eles vão fazer, o que vai acontecer, o que eles vão falar. Eu adorei isso, mas alguma coisa que eu sinto falta muito é a conexão entre você e a família. E por causa disso e outras coisas, eu quero melhorar meu português para trabalhar mais como as comunidades brasileiras aqui. Porque quando tem uma... qual é a palavra? Barrier entre você e outra pessoa, é mais difícil ajudar, especialmente os pais do seu aluno. Eles querem saber o que está acontecendo na escola, e quando você não pode explicar, é muito difícil. Quando você trabalha com crianças, você não trabalha com as crianças, você trabalha com os pais das crianças, né? Exatamente. E a gente tem serviços de tradução, mas não é a mesma coisa. Eu acho que professoras, todo mundo tem problemas com pais. É verdade. Graças a Deus, na escola onde eu trabalhava, eu quase nunca tinha um problema com ninguém, com os pais. Porque não tinha contato? Não, Sim, no contato, não, sem problema. Não, a gente sempre estava falando por WhatsApp, mas foi bom, foi perfeito. Mas eu sei que em outras escolas não é a mesma coisa. Fala pra mim, Cris, uma experiência
desde que você começou a ser professora, uma experiência que foi muito forte para você e que você entendeu que estava fazendo, estava na profissão certa. Em inglês, a gente fala que quando uma criança tem um momento de luz, tipo light bulb moments, é uma coisa absolutamente incrível para ver. Por exemplo, quando eu estava trabalhando no Rio, no início as crianças não falavam nenhuma palavra de inglês. Ok, depois de 6 meses, 5 meses, eles estavam cantando em inglês, falando My name is, how are you, I am 5, e coisas mais complicadas também, como This is a monkey, that is a dog, I like dogs. E foi incrível ver uma criança assim, falando tão rápido, porque é muito difícil para adultos. Então, para ver todas as crianças cantando em inglês, 30 crianças que não falavam inglês 5 meses antes, foi incrível. Só para vocês saberem, eu sinto a mesma coisa quando vocês estão aqui conversando, tá? Assim, arrepiou agora, de verdade, de verdade. Eu não vou chorar, eu não vou... Cris! Não vou chorar. Tá. Agora, me fala uma coisa que você gostaria de mudar para sua profissão ser mais tranquila. Eu era professora de jardim de infância por 1 ano e meio e eu tive que sair porque o trabalho não foi sustentável. Eu estava tentando o melhor que eu pude para continuar, mas cada dia eu cheguei para casa eu pensei, ai meu Deus, eu posso trabalhar cada minuto esta semana e eu não vou terminar todas as coisas que eu preciso fazer. Teve muita pressão sobre isso e depois de Covid, o comportamento das crianças também foi terrível e a gente teve menos serviços para ajudar eles. O trabalho de professor, você não é somente professora, você também é terapista, você tem que ajudar os pais, tem que ajudar os outros professores, você tem que fazer tudo. Então, eu acho que os professores precisam mais ajuda. Eles têm que ter uma sala de crianças, talvez 20. Eu tive 30. É o terapeuta. Sim, eu tive 30 crianças numa sala. Eles precisam mais... Os professores precisam mais ajuda para fazer tudo o que eles têm que fazer. Tem um outro professor na sala, que é o Frank, mas Frank não trabalhava com crianças, não é, Frank? Essa dificuldade que a Cris falou, o professor precisa de mais ajuda, porque o professor não é só professor. Você viveu isso na universidade? Would you repetir, por favor? Você teve a mesma dificuldade na universidade? Você sentiu que precisava de ajuda com tantos alunos? Eu tive tempo difícil com estudantes. Meus estudantes têm 20 a 30 anos e na minha faculdade nós temos pessoas que ajudam os estudantes com dinheiro para pegar a escola e para viver, ou com seu
eu não sei, mental health, Saúde mental. saúde mental. Se eu vejo uma estudante tem problemas, eu vou eu vou conversar com eles e te ajuda a encontrar uma pessoa que melhorar, ajudar eles e eles problemas. Entendi. Ou seja, o problema são os pais, né, Cristo? Não tem problemas Quando o com aluno cresce, não precisa dos pais, não tem problema. É tranquilo. meus estudantes acham que eles saber tudo. É muito difícil ensinar para pessoas que acham que sabem tudo. Cris, depois que você passou dessa fase de ensinar para crianças, qual foi a experiência que mais deixou você feliz? Depois de quando eu estava ensinando adultos, por exemplo, agora eu trabalho como professora privada em inglês e também eu sou revisora, editor de textos, de redações. E eu ainda, às vezes, eu vejo esse tipo de momento quando você pode ver que eles estão aprendendo. Por exemplo, eu ensino como você pode fazer as provas de ser professor aqui nos Estados Unidos. E acho que foi ontem, eu vi um aluno, ele teve esse momento e tudo para ele, pela primeira vez, fez sentido. E eles estavam fazendo tudo correto. Ele está quase pronto para fazer sua prova. Então, é muito bom ver isso, mas não é exatamente a mesma coisa para ver uma criança aprender como ler pela primeira vez. É diferente. É bom, é muito bom, mas é diferente. Entendi. E você consegue imaginar você mesma em outra profissão? Não. Às vezes eu penso sobre isso. Ai, meu Deus, eu quero trabalhar numa, como se fala? Escritório? Office. Escritório. Onde eu posso voltar para casa sem trabalho, eu posso desligar, parar de pensar. Mas eu acho que não. Eu acho que é muito difícil ser professora, mas é muito bom. Eu não sei como se fala fulfilling. Tipo, é muito... Relacionamento abusivo. Não! Não é um trauma bond. Christine, você disse quando você era uma criança, você queria escrever livros. Sim. Agora você ainda queria escrever livros ou histórias? E se sim, o tipo de histórias ou livros? Na verdade, é que eu escrevo quase todo dia, mas eu não escrevo histórias. Eu escrevia histórias por quase 25 anos. E um dia, eu não sei o que aconteceu, eu parei um pouco, acho que ser professora foi muito difícil, mas eu ainda tenho as mesmas histórias na minha mente e eu ainda penso, ok, o que vai acontecer depois. Então, eu acho que no futuro, eu espero que eu escreva Estava ótimo. eu escreva Ótimo. um livro. Eu quero escrever um livro de ficção, de young adult, um livro para adolescentes. Sim. Lá vem Mas mais Dani crepúsculo. também, ela
Dani escreveu um livro. Eu comprei. Você pode comprar em Amazon. É Amazon, sim. Oh. Sério? Eu vou encontrar. Eu vou buscar Amazon. Sim, Vamos muito legal. mudar de assunto. Você escreve, Frank? Eu não escrevo. Quando eu era criança, eu queria escrever livros sobre ficção científica. Ah, uau! Que boa pronúncia. Mas eu adoro livro. Eu adoro ler livros. Sim. Mas agora eu não acho que eu escrevo bem. É difícil, né? Você tem que. É como ser atleta. Se você quer correr muito bem, você tem que correr todo dia, né? É exatamente a mesma coisa com a escrita. Mas você pode, você tem que ter um pouco de tempo cada dia para escrever e pouco a pouco vai voltar, com certeza. É como se fala. Que você tem que ter tempo. It's like riding a bike. Professora falando para outro professor que ele tem que ter tempo para escrever. Gente. 15 minutos. 15 minutos. Eu, em Chicago, eu encontrei programa para ensinar escrever eu não sei. Tem programa para ajudar com escrever ficção e histórias curtas, mas com trabalhando, com aprendendo português e não tenho muito tempo. Você ainda gosta de ler? Você gosta de ler? Sim. Peraí. Eu tenho livros. Isso é muito bom. Eu comprei um mês atrás. Eu ainda não li muito, mas os dois são muito bons. Sobre escritura. Eu recomendo. Especialmente Bird by Bird. eu escrevo Bird. Sim, Bird by Bird e Writing Down the Bones. Seria tão lindo se você lesse esses livros em português, Frank. Eu ficaria deixa eu perguntar para você. Agora uma pergunta assim, eu tô trazendo no meu coraçãozinho. Você, quando você precisa aprender uma coisa nova, você fica analisando o professor, assim, esse professor aí não usa a técnica que eu uso, esse aí, fracasso. Eu não gosto de ser professora de professores por causa disso. Mas se eu trabalho com... O contrato acabou agora, você não é mais nossa aluna, porque eu também não vou ser professora de professor. Não, eu estou falando sobre meu trabalho, porque às vezes trabalhar com os professores eles são o mais difícil, o mais difícil aluno que você pode ter. Mas não, eu não penso sobre isso somente quando eu tenho um professor ou uma professora que é totalmente ruim, terrível,
às vezes, nesse momento, eu penso, ok, se eu fosse você, eu faria isso. Mas, normalmente, eu não penso sobre isso. Somente quando é absolutamente terrível e eu, como professora, eu penso, ok, a gente pode melhorar essa situação assim. Mas não. E uma qualidade que você gostaria de ter e está trabalhando nisso, mas ainda não conseguiu? Então, qual é a pergunta exatamente? Uma qualidade de professora que você gostaria de ter, mas ainda precisa estudar mais para isso. Que eu quero ter? Eu acho que como ser professora, você sempre está pensando sobre jeito de melhorar. Nunca para. Você não chega a esse nível aqui e fala, ok, acabei, eu sei de tudo. Não, é um processo para a sua vida. Eu quero aprender mais como trabalhar com crianças, porque foi 2 anos que eu saí de ser professora de jardim de infância, então eu quero melhorar esse. Mas, sim. Eu quero aprender a ter um dia de 40 horas. É impossível. Meu Deus. Eu queria um dia de 40 horas. Infelizmente. Sempre tem coisas para fazer. Outros profissionais para isso. Meninos, alguma pergunta a mais para Cris? Um de cada vez, gente. Calma, não precisa todo mundo falar junto. Calma. Eu tenho uma pergunta. Como foi sua experiência durante a pandemia? Todo mundo vai falar que ser professora durante a pandemia foi terrível. Mas não, eu adorei. Eu tenho que falar que eu me senti um pouco mal, porque a gente estava tentando muito, mas é quase impossível ensinar uma criança como ler quando tem essa tela entre você e ele. Foi quase impossível, mas eles estavam aprendendo com o apoio dos pais. Eles estavam incríveis. Mas minha escola fez alguma coisa muito bom. Eu estava ensinando jardim de infância, kindergarten. Eu tive uma aula de 15 crianças no início, mas teve uma aula de manhã e uma aula de tarde. Então, 6, 7 crianças cada turma. Foi muito bom. E depois, no final do ano, eles estavam combinando essas turmas. Foi difícil, mas pouco a pouco eles ficam acostumados. A gente era uma comunidade, a community. Foi muito bom. Alguma coisa, a última coisa que eu vou falar sobre isso, a gente não teve uma sala de aula. Então, normalmente eu gosto de ter plantas, coisas assim, para as crianças ver que as coisas estão crescendo. Então, eu comprei plantas para meu apartamento e cada dia, não, uma vez por semana, você não pode fazer isso cada dia, uma vez por semana a gente estava colocando água. Eu falei, ok, fala quando eu tenho que parar. E todos os pais compraram plantas. Ai, que lindo! Flores, sim. Eu ainda tenho eles lá em minha casa em Maryland, mas foi lindo. Isso é muito legal, porque você é uma maneira diferente de ver o tempo passar e de acompanhar o desenvolvimento. Excelente ideia. Vou comprar uma plantinha para mostrar para você. Todas as plantas tinham nomes também, ok? Sebastian, a vez de Sebastian precisa de água, foi fofo. User, alguma pergunta para Cris?
Não, Fred. Frank? Não. Eu vou pensar uma pergunta. Tá. Um momento. Você falou sobre ensinar crianças na pandemia e eu fiquei curiosa com uma coisa. Crianças normalmente não são muito focadas. Elas se distraem muito rápido. E o computador tem muitas teclas, tem o mouse, tem luzes que ficam piscando. Como você conseguiu a atenção das crianças durante a pandemia? Ai, meu Deus, você tem que. Você tem que ser a coisa mais interessante na tela, todos os momentos. E também eu tive puppets. Ai, a gente chama de fantoche. Deixa eu escrever aqui pra Fantoche. você. Fantoche. Aham. Fantoche. Porque Não às era vezes. uma aula, era uma performance, né? É exatamente isso, porque às vezes quando eles estavam cansados, ela apareceu e todo mundo sentou assim. A gente teve que dançar depois de cada aula. A gente sempre estava mexendo. Mas claro que não foi a mesma coisa como ser na sala de aula com eles. Mas a gente tentou. E aconteceu um encontro entre vocês? Ou você mudou de turma sem encontrar essa turma? Eu encontrei a maioria das crianças quando eles voltaram para fazer o primeiro grau, o ano seguinte, mas no final de ano, o Covid foi melhor. Então, algumas crianças foram para a escola para me visitar e a gente tirou fotos. Eu vi talvez 10. Foi muito lindo. E também eles estavam trazendo plantas. Eu acho que entre crianças esse contato é muito importante. Nós, adultos, sentimos falta, mas crianças, aprender online é um desafio. Assim, crianças nessa fase de alfabetização. Agora eu entendo você falar que, nossa, foi muito difícil. Sim, porque eles estavam aprendendo como ler na tela. Então, eu falei, coloque seu dedo aqui. Mas eu não sabia onde eles estavam olhando. Mas Um comentário. Meu ex-esposa é professora de crianças. Eu penso está muito difícil trabalhando, porque você tem meu respeito. obrigada. Sim. Pois, respeito por esse país, eu tenho 3, agora, meus crianças adultas. Eu lembro de difícil, trabalho de casa, difícil, porque essa esposa, ele trabalho education especial por estudante especial, é muito trabalho depois da escola, muitas horas. É muito difícil, porque você tem muito respeito, eu entendo. Obrigada. Sim, nunca para. Cada vez que eu pensei, finalmente eu acabei, lembrei de 10 outras coisas. Na hora que você vai fechar o olho para dormir, caramba! Sim. Todos os dias. Oh, meu Deus! Sim. Eu lembro. E fala nomes de alunos como se estivesse falando dos filhos, né? Exatamente, sim. Eu sei
como é, por isso que eu falo com os meus alunos, minhas crianças. Porque quando você está ensinando, vocês são como uma família, uma comunidade. Sim. A gente fala aqui classroom community, comunidade. Você já teve a oportunidade de conversar com um professor do Brasil? Não professor da Relearn, que você já tem contato, mas um professor que que trabalha em uma escola brasileira. Você já teve a oportunidade de conversar? Eu tenho uma amiga que trabalhava como professora, não, duas amigas brasileiras, mas elas saíram. Porque, claro, elas moram aqui nos Estados Unidos agora. E eu também trabalhei com outras professoras quando eu quis. Eu acho que foi o fim de semana, Hugh and Learn estava fechado. Eu precisei de ajuda, então eu trabalhei com outras professoras que também era professora de crianças. E eu perguntei sobre o sistema de educação no Brasil. E conhecendo o sistema de educação no Brasil, conhecendo o sistema de educação nos Estados Unidos, você acha que os professores têm as mesmas dificuldades? Eu acho. O que eu sei sobre o sistema do Brasil, eu acho que às vezes fica mais difícil, dependendo de onde você trabalha, como uma escola pública, uma escola privada. Mas eu acho que no Brasil é mais difícil. Mas aqui nos Estados Unidos a situação está ficando pior quase cada dia. Porque agora tem escolas que somente têm aulas 4 vezes por semana, escolas para crianças, porque a gente não tem professores. Então, a situação aqui é terrível. As crianças entram numa sala de aula e eles têm um professor de Zoom, porque não tem um professor presencial. As crianças vão para a escola para ter aula online. Somente em algumas escolas, mas isso está acontecendo. E tem mais e mais escolas que somente têm aulas 4 vezes por semana. E também não tem ninguém para dirigir os ônibus. Nossa. Mas eu sei que os professores no Brasil têm uma luta. Eu acho que nas escolas públicas, as salas têm mais crianças que aqui nos Estados Unidos. Porque nas escolas públicas você fica onde é mais perto da sua casa, né? E nem sempre você, como aluno, não você professora. O aluno vai estudar perto da casa dele. E muitas vezes perto da casa dele não tem uma quantidade de escolas para atender todas as crianças, uma turma pequena. Então, muitas vezes você tem turmas de 40 alunos. Isso acontece. Isso é impossível. Impossível. Qual seria a escola perfeita para você trabalhar, Cris? Uma sala de aula Vamos com... jogar para o universo. Vamos mandar para ver se o universo manda. Com muita fé. Uma sala de aula com 15 crianças. O máximo. 15 crianças. Bem, com os serviços para as famílias também, porque as famílias dependem muito nas escolas, então tipo terapeutas, como se fala? Terapeutas, pessoas que podem ajudar os pais a conseguir empregos, pessoas que podem ajudar os pais a aprender inglês. Eu acho que uma escola perfeita seria uma escola da comunidade. E não somente ensina as crianças, mas também ajuda as famílias. Porque você tem que pensar nos dois. Você não pode somente pensar na criança. Você tem que pensar no sistema em que a criança vive. Exatamente.
Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, porque o Brasil sendo tão grande, muitas vezes a educação é voltada para as crianças do Rio de Janeiro e de São Paulo. Só que no Brasil é bem mais que isso. Uma pergunta mais, meninos. Antes de terminar nossa live. Vocês estão muito tímidos. Ou então nós estamos falando demais, é isso, Cris? Será que nós falamos demais? Dani, sério? Tímido? Sério? Eu tô achando vocês tão quietinhos, não tô entendendo. Exatamente. Muito obrigado por seu tempo hoje. Você trabalha está muito importante. De nada. Eu acho que pessoas têm crianças e pessoas, especialmente pessoas não entendo difícil quando é difícil seu trabalho. Não entendo. Eu entendo. Muito obrigado por seu trabalho, sério. Oh, de nada. É muito bom ouvir isso. Porque às vezes, como professora, você não... Isso é muito importante porque faço o trabalho porque você muito ama suas crianças. Certamente essa não por dinheiro. Eu entendo. Eu ainda não conheci um professor milionário. Não, ainda não. Não sendo professor. Não sendo professor. Então, gente, nós vamos terminar agora a live do YouTube. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, Frank, Brett, Jefferson. É muito bom ter vocês aqui para enriquecer a entrevista com mais perguntas, curiosidades. E, Cris, muito obrigada pelo seu tempo.